Bem-vindos, madridistas! Tudo bem com vocês? Vocês já viram esse anúncio ou esse comercial da Lego? A Lego que pagou uma grana, ou seja, eu acho que deve ser um valor infinito, porque olha só o que cada um desses cobra separadamente para fazer publicidade de alguma coisa e juntar todos eles. Não é inteligência artificial. Vi em um post do Messi, e o Cristiano também postou, reforçando que não é inteligência artificial. Eu acho que eles gravaram separadamente em todo caso, mas são eles, né? Hoje em dia, cara, Deus, te enganam com qualquer coisa, mas a inteligência artificial ainda tem uns sinais que permitem perceber a diferença, embora nem todo mundo consiga notar. Quando dois conversam, eles não se olham direito nos olhos, coisinhas assim. Mas olha, daqui a um tempo a gente vai acabar caindo direitinho nisso, o que é um perigo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Isso não é só pelo dinheiro que a Lego deve ter pago, que o comercial, aliás, está muito bom, mas também pela leitura futebolística que tem e que estão lá os do Barça. Bom, os do Barça, os antimadridistas, os anti-Vinícius, em geral, né? O comercial está ótimo, não vou colocar tudo aqui. Vocês viram? Aparece o Cristiano colocando uma pecinha no começo, aí o Vini tira não sei o que, o Cristiano faz uma carinha, depois aparece o Mbappé aqui, eles dão a volta na mesa, cada um, e aí depois aparece o Messi. Está divertido, quer dizer, não é, né? No final, olha, é o primeiro. No final e no começo, é o primeiro anúncio, o primeiro comercial, a primeira vez que aparecem juntos Messi e Cristiano, mesmo que provavelmente tenham gravado separado, mas aparecem juntos em um comercial, né? E como eu disse, bom, é simpático. Messi mostra sua figurinha da Argentina, sua figurinha, seu bonequinho, Cristiano, o dele com Portugal e assim por diante. E aí aparece aqui um garotinho que coloca a dele, e bom, com a Copa do Mundo, enfim, estraguei o comercial para você? Acho que não, você já deve ter visto, mas com direitos autorais sempre fico um pouco receoso, apesar de achar que isso não acontece com publicidade. Mas enfim, aqui a questão principal é que esse cara, Vini, ele se senta à mesa de todos esses grandes. E sim, ele merece isso, Vinícius, né? Ele merece isso por ser agora mesmo o cara do momento? O jogador que nos últimos 5 anos, no último lustro, tem os melhores números da Champions. Em relação a gols produzidos, né? Gols mais assistências, certo? E, bom, o mais decisivo nas fases de mata-mata e, claro, em finais, com gols em 2 finais, e aí conquistando 2 títulos em 2 finais pelo Real Madrid. Roubaram a bola de ouro dele, pois ele foi o the best, e geralmente quem ganha esse prêmio também leva a bola de ouro. Não precisamos dizer isso aqui agora, né? Porque entre nós, acho que todos nós temos isso claro, e é algo que dói muito neles, dói muito nos antimadridistas, e agora o último é isso, né? Que Vini se sente à mesa desses caras. Bom, fico feliz porque Vini merece, embora há poucos dias, o Vini gera situações muito particulares, se perceberem. Mostramos um vídeo aqui há 2 ou 3 dias, solo. No Brasil diziam que a camisa era grande para o Vinícius, que ele errava tudo. Mas olha o jogo contra a Croácia, partidaça do Vini. Mas ele também gera algo no Real Madrid, entre a torcida e tal, no ambiente do clube. De vez em quando vimos isso este ano, né? E é como um jogador que desperta muita polarização, né? É muito curioso o caso do Vinícius, agora que o mundo do futebol, de mãos dadas, bom, já reconheceram ele com o The Best e já deveriam ter reconhecido com a bola de ouro. Mas em termos de publicidade, de imagem forte, marketing e tal, que reconheçam isso, eu acho que é muito importante e ele merece. O bom e velho Vini. Lá estava o Mbappé, que concedeu uma entrevista para, bom, ele estava com o Tchouaméni, foi outro dia. Chama-se The Bridge. É um programa que fazem, não sei se é da televisão francesa, se é só YouTube, na verdade eu não sei. E ele diz isso, voilà, eu defendo menos que os outros e às vezes isso pode ser um problema. O francês é sincero sobre seu lado defensivo, sua rivalidade com Guardiol e a história rocambolesca da sua carteira de motorista em Madrid. Bem, isso último nos importa menos, mas sobre Guardiol ele disse, e antes de ouvirmos, me deem um segundinho porque acho que temos aqui
A história com Guardiol é a seguinte: alguém vai perguntar, mas o que aconteceu com Guardiol? Pois com Guardiol, lembra daquele gol que ele fez esse ano, que eliminamos o City, Citino, no ano anterior, naquele 3-0 no Bernabéu, que foram os 3 gols de Mbappé, ele deixou Guardiol completamente perdido. Foi pra cá, pra lá, depois o Mbappé comemorou desse jeito, pra cá, pra lá, gol e tal. E alguém disse, olha como esse aí é marrento, né? Pois ele contou que o jogador croata do City fez uma entrevista e disse, né? Ele afirma que nunca esquece essas coisas na vida. Daí surgiu minha comemoração, ele diz, bom, ele acrescenta, me criticam por isso e não me incomoda, é uma crítica construtiva. Não, isso é por causa de espera, isso é por causa do que vamos ver agora, isso é por não defender. Ele diz, aqui eu quis deixar a seleção em 2000 e 2021, quando perdi o pênalti, as pessoas me chamavam de macaco. Isso foi na Eurocopa de 2020, que foi disputada em 2021 por causa da pandemia. Quando ele perde o pênalti na disputa contra a Suíça, vocês lembram que eliminam a França e depois a Suíça enfrenta a Espanha nas quartas de final. Isso foi nas oitavas de final. Uma seleção francesa, que ia atropelar todo mundo, porque era a melhor seleção e tal, cai contra a Suíça, num pênalti que o Mbappé perde. E, pois é, o Vini não foi o único a quem chamaram de macaco. É terrível, então, o que mais podemos dizer sobre isso? Bom, e sobre esse assunto de que criticam ele por isso, que é uma crítica construtiva, esse foi o momento em que o Tchouaméni começa a dizer que espera aí, ele diz algumas vezes, Mbappé, vamos traduzindo, só um instante. Ele diz, bom, vou tentar. Eles estão falando em francês, mas estão colocando aqui em inglês nos subtítulos e vou tentar ir dizendo o que está sendo dito. Na partida você vê, ele diz, está defendendo um pouco menos. E sim, ele marca 3 gols e você pensa, sim. Realmente, ele diz, realmente, ele faz a diferença. Está com Agraf Hakimi aqui, por sinal, Mbappé. Ou seja, Lego reúne esses 4, aqui esses, entrevistando, juntam esses 3. Poxa, que sorte, que bom, né? O que é ter grana, né? Ele diz, às vezes, até mesmo na fase de transição do futebol, acho que também é bom. Diz, você pergunta, não sei em que contexto ele estava dizendo isso, você pergunta sobre prêmios. Espera. Ele diz, acho que é verdade que quando alguém faz menos... Mas ele diz, mas eu só olho para isso quando eu faço, mas eu só vejo quando faço, realmente impacta a equipe. Quando você olha para o Madrid, em Madrid, quando eu faço isso, todo mundo está lá. As pessoas também não esperam muito isso, o fato de que eu defenda. Entendo que é disso que estão falando? Não. Não, é verdade que é algo que dizem... Que é verdade, dizem, eu fui muitas vezes criticado por isso, mas não me incomoda. Porque essas são críticas construtivas. A verdade é que eu sou um jogador que defende menos. Nos vemos no próximo vídeo. E às vezes isso pode ser um problema. E não tenho problema com isso. Porque como jogador, há coisas que você faz que podem tornar o time diferente. De um ponto de vista positivo, e você pode fazer coisas que tornam o time diferente de um ponto de vista negativo, de uma forma negativa. Se todos os jogadores fossem perfeitos, acho que o futebol seria muito chato. E todos dizem sim, sim, sim. Bem, eles concordam. Que bom que ele percebe isso, mas me parece que ele é daquele tipo de pessoa que reconhece as coisas, mas não vai mudá-las. É que, de verdade, se Mbappé, com o físico que tem, defendesse um pouquinho mais... Sério, como eu sempre digo, não estamos mais no futebol de antigamente. E claro que ele pode dar mais. E claro que isso não vai tirar nem um pouco da genialidade dele quando ele estiver com a bola.
É que ele precisa entender. E espero que Arbeloa vá conquistando ele para que ele entenda. Ele precisa entender que o fato de ser o primeiro a defender ou ajudar nessa parte defensiva, que para mim todo atacante deve ter, resulta justamente em algo bom para ele. Que se a bola for recuperada antes, se os seus meio-campistas puderem adiantar as linhas e pressionar o time adversário na saída de bola, você tem mais chance de recuperar bolas e gerar situações de perigo. Isso é óbvio. Óbvio. O outro é pura preguiça. O outro, não defender, é pura preguiça. Por melhor que o Mbappé seja, e além disso ele sabe disso, poxa, ele sabe disso. É por isso que isso me irrita. Porque ele se aproveita, e olha, nada de hate aqui, nada de hate, porque eu falo muito bem do Mbappé, no que ele faz muito bem, que são muitas coisas. Mas ele se aproveita da sua posição e do seu status no time, em qualquer time. Ou seja, chegou no Real Madrid, se chegasse no Liverpool, faria o mesmo. Tipo, olha, eu sou o Mbappé e se eu não quiser, eu não defendo. É isso? O que vocês acham que vou dizer? É o que sempre falo. Nunca compro tudo de ninguém. Eu não vou defender ninguém só por defender quando eu acho que ele tem alguma coisa indefensável. Não. Tipo, não. E aqui eu acho que isso está errado. Sinceramente, está errado. Está errado. Mas pior, queridos, o pior é muito pior. Na verdade, tem o lance das garotas hoje? Não. 6. Mas, cara, vamos. Quartas de final, desculpa. Agora vocês vêm. Quartas, o que será que pensa a Linda Caicedo, ótima jogadora? Sério, o que estou fazendo aqui? E nós, o que estamos fazendo aqui? Desculpa, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo aqui desse jeito? Porque eu vi muita gente que está de saco cheio, mas de saco cheio mesmo de que o Madrid vá, porque o Madrid feminino não é nem de longe a categoria mais importante, é uma criação recente entre aspas. Muita gente nem vê os jogos, outras sim. Eu tenho que confessar para vocês que não, desculpa, mas também não vou ver os da Candela. Simplesmente não dá para mim. Eu tenho uma família, não dá tempo para mim. Queria ter de novo 18, 19 anos quando assistia tudo, né? Mas não é o caso. Sim, me importa. Na verdade, me irrita que o Madrid sempre passe vergonha com o Barça. Desculpa. E além disso, tem uma situação muito particular que é: o Madrid não é um time tão ruim, na minha opinião, porque eu vejo que compete com os outros. Poxa, amanhã joga contra um Chelsea desses ou um Trafalgar, um Paris Saint-Germain ou algo assim, pelo menos compete, podem ganhar deles, pode ganhar, está competindo, e na Liga, não sei como está, mas acho que está, não sei se vai para a segunda, não sei, mas acho que está lá em cima. Quer dizer, você diz, olha, vamos fechar a sessão, mas poxa, também não é assim, porque você ganha dos outros, ou pelo menos, quer dizer, contra as únicas contra as quais você perde é o Barça. Existe diferença para um 12-2 nessas quartas de final da Champions? Um 12-2, 2-6 em Valdebebas, 6-0 no Camp Nou, que reabria no Camp Nou. Essa é outra. O Barça vai com tudo aqui, as outras são muito boas, há uma grande distância entre o Madrid feminino e o Barça feminino. Mas é que além disso, as outras vão para fazer muito estrago e fazem bem, é que para mim as do Barça fazem bem. Vão causar todo o dano possível. Por quê? Porque é o Madrid, porque estão sempre dizendo para elas, tem menos distância. Vamos fazer com que a distância seja abismal para minar a moral delas. Claro, depois Laporta e o pessoal lá vão dizer que tem que esmagar o Madrid de qualquer jeito, né? Pois é isso que elas têm, que o Madrid nunca tem. Se o Madrid fosse muito superior ao Barça feminino nessa categoria, tenho certeza de que o Madrid não faria essas verdadeiras barbaridades. Porque é uma questão cultural, o Madrid nunca quer entrar para massacrar. O Barça, embora muita gente peça isso, né? E depois, por todas as atrocidades cometidas, como pagar um chefe de arbitragem por 20 anos, contratar e inscrever jogadores sem permissão, etc. No futebol masculino, já devem ter feito alguma coisa também no futebol feminino. De qualquer forma, não acho que precisem disso, mas vocês entendem, né?
As pessoas podem pedir isso por vários motivos, mas o Madrid não faria, pois é uma questão totalmente cultural. Então, acho que não há tanta distância entre umas e outras, sinceramente tem muita, mas não é algo assim. Para você dizer, olha, jogam mulheres contra meninas, não, mais pessoal. Elas se esforçam para golear o Madrid sempre que podem. Então, o que acontece? Isso dá a volta ao mundo, entre outras coisas, porque outro motivo, olha meninas, o futebol feminino está cada vez mais em evidência. Não sei o que, essa é a Champions, é bom, então aparece. Tem gente que, enfim, dá mais importância agora do que antes. Mas se fizerem 6 lá e 6 aqui, vão dar a volta ao mundo, ainda mais contra o Madrid. Eles fazem isso. Então, claro, é uma vergonha. É uma vergonha. Ou seja, para qualquer madridista, é uma vergonha dizer, olha, de verdade, para onde vamos com isso, né? Mas depois, diante dessa pergunta de para onde vamos com isso, se estivéssemos em último na classificação, se o time fosse um desastre, eu diria, bom, beleza, acabo com a sessão e pronto. Não, mas também não são tão ruins assim. É que são as outras que... O que falta aqui? O que falta? Mais grana? Pois talvez mais grana, né? Para contratar meninas mais bonitas que aí cedo, né? Comentem aí o que acham, porque, sinceramente, não sei. Olha, amanhã, o primeiro vídeo do dia vai ser a coletiva de imprensa, ao vivo, a coletiva de imprensa do Arbeloa, que fala às 10h30 no horário da Espanha, 6 horas antes no leste dos Estados Unidos. Vamos falar mais aqui neste vídeo, senão depois as coisas ficam um pouco velhas. Eu ia contar isso do Gonzalo Miró, que é muito divertido. Espera aí, onde você está? Onde você está? Eu já tinha avisado. Nós já sabíamos disso na época, quando o Gonzalo Miró apareceu. Incrível. Não vou pôr em tela cheia, mas muitos devem se lembrar. Gonzalo Miró disse isso diante dos insultos ao Marcelo no Caldeirão. Como o tempo passa, né? Aquilo não foi um escândalo, não foi um escândalo. Chamavam o Marcelo de macaco. Diziam, você é um macaco, Marcelo, você é um macaco. Cantavam isso para ele, na arquibancada. Olha a confusão que deu com o caso da Cornélia. E para o Marcelo chamavam de macaco. Um monte de gente, muita gente naquele estádio, que depois fizeram isso com o Vinícius, mas do lado de fora, porque dentro ia dar punição. Então faziam do lado de fora. E então a mídia minimizava. Diziam quatro malucos. 4 não, eram centenas ou milhares. Mas enfim, todo mundo levou as mãos à cabeça. Eu contei no vídeo do outro dia, por causa do que aconteceu em Cornélia, que também foi grave. Foi errado, nós criticamos, mas enfim, o foco sempre na mídia, já estamos na mesma, né? Está tudo explicado nesse vídeo. Mas enfim, isso aconteceu há, olha, nem faz tanto tempo assim, faz 12 anos. 12 anos. Obrigado. Não citar na súmula o caso do Mono, que boa parte do estádio gritou. Você estava em campo, Gonzalo? Você ficou envergonhado naquele momento? Não, porque veja, eu não cantei, mas entendo que são coisas que se fazem para enfrentar o inimigo. Quer dizer, não acho que seja racismo. Concordo com Cristina nesse sentido. Assim como Luiz Aragonés, posso garantir que Luiz Pereira, lendário do Atlético de Madrid, era carinhosamente chamado de negro. Aqui o estádio não chamava Marcelo de macaco de forma carinhosa. Não, mas assim como o Cristiano é insultado de outra forma, Marcelo é chamado disso por causa de uma provocação com o helicóptero. Por provocar o amigo, chamavam Marcelo de macaco. Gonzalo Miró, que é o mesmo que ontem, no programa É o Partidazo de Cop, dizia: Gonzalo Miró aponta para os políticos por causa dos cantos em Cornella e sua teoria da substituição. Vocês sabem para que lado esse aí joga, né? Bom, o que não podemos fazer é ficar surpresos, como se fosse algo inesperado, dizendo, não, aqui tem um ambiente propício e tal. Ou seja, e você fala isso de chamar o Marcelo de macaco, anos atrás, olha, isso nunca passou pela minha cabeça. Dizer isso na vida, porque me parecia um absurdo há 12 anos, assim como agora. Mas absolutamente, hoje eu não mudei nada. Sempre pensei a mesma coisa. Chamar um cara negro de macaco em um estádio de futebol sempre me pareceu um absurdo, uma coisa racista, terrível. Mas sempre, há 12, há 15, há 20 anos, sempre me pareceu assim. Para esse cara, parecia uma coisa engraçada só para provocar o adversário. Mas além disso, ele ainda defende. Umas coisas que é a hipocrisia de sempre. Eu não suporto hipócritas. Eu não suporto hipócritas, cara. Obrigado. Bom, não me surpreende muito.
O quê? Na verdade, eu não tinha lido isso na Vanguardia. A polêmica opinião de Gonzalo Miró sobre o caso Vinícius incendiou o Twitter. Chamar ele de macaco não é o que começa com Ra e termina com sismo, porque se eu falar muitas vezes, vocês já sabem o que o YouTube faz comigo. Não parecia pra ele, não parecia, é isso que eu estou dizendo, né? Ou seja, não é o que é, e sim quem. Além disso, você prega uma coisa e faz outra. Há 12 anos, há 5 anos, e agora, Gonzalo Miró para esse, defendendo o que defende, defendendo quem defende agora, porque vocês já sabem o que esse cara está fazendo na televisão pública. Enfim, pois é. Até que, bom, tinha mais uma coisa que eu ia contar para vocês sobre esse... Como é que ele se chama? Sobre... Sim, esse árbitro Miguel Ângelo Ortiz Arias. Não quero esquecer, pois depois começa a coletiva do Arbeloa e acabo esquecendo algumas coisas. Miguel Ângelo Ortiz Arias, árbitro da primeira divisão, sobre o caso Negreira. O foco foi colocado sobre nós. Sempre que as pessoas me dizem não, é que você ou é que vocês, eu digo o seguinte: imagine ser funcionário e um diretor da sua empresa agir de forma inadequada. Isso te torna corrupto? Eu acho que não. Os juízes vão decidir, e se for verdade, que ele pague. Mas isso está nos prejudicando muito. Aqui tem várias coisas. Uma, a última. Eu sempre digo a mesma coisa, me repito muito. Mas quando dizem isso de os juízes vão decidir, o que geram na opinião pública é que é uma coisa que, bom, bueno, os juízes vão decidir na esfera penal se vão puni-lo, quando na esfera administrativa fizeram com que prescrevesse. Volto a dizer o mesmo que nos vídeos anteriores. Os juízes vão decidir. Não, desculpa. Já dizia a lei. Isso é uma infração administrativa. O Barça deveria ter sido rebaixado para a 2ª, 3ª ou 4ª divisão. Mas quando falam assim, não, é uma coisa que está no tribunal. E o que o juiz disser, aí sim vai ser bom ou ruim, verdade ou mentira. O que ele disser será não desculpa. É que aqui houve um clube que não podia fazer isso, porque se alguém fizer isso hoje, não por 20 anos, mas por um dia, é rebaixado. Mas isso exigiria muita pedagogia sobre isso, constante, porque os próprios árbitros te dizem isso. É incrível. Além disso, é verdade, vamos dar razão a ele. Imagina que você é funcionário de uma empresa, um diretor dessa empresa fez coisas que não devia. Isso te torna corrupto? Eu acho que não. Bem, não é a mesma coisa. Ou seja, vamos dar razão a ele no sentido de que talvez eles não fossem culpados diretos, não recebiam envelopes com dinheiro. Teremos que ver, mas em teoria e a princípio, não. E além disso, eu acho que não. Mas havia um chefe que era quem dizia como tinha que apitar, e havia alguns que aceitavam e sabiam perfeitamente, porque quem não aceitou realmente foi rebaixado e teve que deixar a profissão. E outros sabiam do que se tratava e queriam receber. 300 mil por ano, não 150 mil, não queriam que cortassem pela metade. Aí está o sistema corrupto. A corrupção sistêmica, da qual falava o juiz Aguirre, juiz de instrução anterior, juiz de instrução do caso, e ele colocou isso em uma decisão escrita de próprio punho. Isso não é igual quando o diretor de uma empresa fala isso. Se esse diretor dessa empresa não tem ação direta sobre o que você possa opinar ou sobre a sua maneira de exercer seu trabalho dentro dessa empresa, como acontece em muitas companhias, então é claro que não. Mas o vice-presidente dos árbitros, aquele que decidia quem descia e quem subia, por favor. Há pouca pedagogia nisso. Eu me esgoelo, mas enfim. Tem que fazer isso, acho que em cada vídeo, sempre que tivermos a oportunidade. Bom, tudo de bom pra vocês? Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Que vocês tenham uma linda noite de quinta-feira santa. E espero que estejam aproveitando muito essas férias. Para quem está de semiférias, como é o caso, não totalmente, porque estamos aqui todos os dias ralando. E para quem não está de férias, também, para eles, muita força. Tchau!